Para falar mais sobre educação inclusiva, recebemos aqui ao vivo no estúdio a Marili Junqueira, que é supervisora da DEPAI UFO. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Informativo. Boa noite, tudo bom? Linda essa reportagem, né? Sim. A DEPAI está aqui para incluir as pessoas com deficiência, os nossos estudantes, que têm alguma condição ou alguma necessidade particular para que possa passar pela formação no ensino superior de uma maneira mais tranquila do que esteve na sua formação na educação básica. E esse amparo faz toda a diferença no desenvolvimento, na formação e no depois que a pessoa se forma também no mercado de trabalho. Sim, uma formação sólida faz toda diferença para que ela consiga interagir com outras pessoas, com o mercado de trabalho, dentro da sociedade, possa contribuir de fato para uma sociedade melhor. E como a gente viu, a biblioteca da UFO é um grande exemplo disso, de acessibilidade. Isso. A biblioteca ela está preparada com lupa eletrônica, com material auditivo para que as pessoas consigam ter acesso ao conhecimento, né, e tenham uma formação melhor. Nós da DEPAI também auxiliamos, digamos assim, essas pessoas também na acessibilização de materiais. A interpretação de Libras também é possível pela DEPAI, né? Temos também os monitores que auxiliam na parte de apoio pedagógico para os estudantes. Então, é um estudante interagindo com outro estudante na sua formação, e aí a gente tem uma formação melhor para as pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, poderem interagir na sala de aula com seus professores, com os outros colegas, e os estudantes que são monitores também entenderem esse universo, né, da pessoa com deficiência, de que maneira ela interage, enxerga o mundo de outra forma. A sensibilização é muito oportuna, digamos assim, porque muitas vezes a gente esquece que existem outras necessidades, outras formas da gente interagir no mundo, né? E quando esse estudante que aparentemente não tem nenhuma necessidade, né, ele se enxerga precisando de uma formação com uma visão, digamos assim, da sociedade, dos direitos humanos, e aí ele vai procurar uma bibliografia na educação inclusiva e entende, digamos assim, a sua sociedade e a forma como que ele vive de uma maneira muito melhor. Então, o crescimento para os monitores também é muito importante, essa formação. Esse é o papel da inclusão. Isso, todo mundo aprendendo junto, de forma igual, de forma igual ou equitativa, que Sim. A gente fala, né? Porque igualdade é utopia, né? Porque assim, se a gente der igualdade para as pessoas que são diferentes, a gente não consegue que elas tenham uma formação bacana. Então, se a gente atender a cada uma das suas necessidades, né? Seja uma pessoa com deficiência ou uma pessoa aparentemente sem nenhuma necessidade, né, sem nenhuma condição, a gente vai conseguir uma sociedade mais equitativa. E como as pessoas podem ter acesso aos serviços da DEPAI? A gente pede sempre para o estudante com deficiência procurar os coordenadores de curso. E os coordenadores de curso interagem com a DEPAI para que a gente possa fazer um processo de acolhida desse estudante. Quando muitas vezes eles querem procurar o espaço físico. Então, nós estamos também lá no bloco 1A, sala 3, 4 e 5. O estudante com deficiência também pode procurar diretamente a DEPAI. Né? Mas a coordenação de curso é mais interessante, digamos assim, porque aí a coordenação se desperta também para dar um pouco mais de olhar, de atenção, de inclusão desse estudante, né? Que muitas vezes os coordenadores de curso nem sabem que existe um estudante com deficiência no seu curso, né? Porque a gente precisa
dessa comunicação. O estudante precisa falar, como a Vitória colocou, né? Muitas vezes a gente tem processos muito violentos, físicos ou simbólicos, na educação básica. Então, quando ele chega no ensino superior, muitas vezes esse estudante não quer que a sua deficiência seja alardeada, seja comunicada. Então, a gente tem todo um processo para que esse entendimento de inclusão, né, exista, e que os docentes, os servidores, de uma forma geral, tanto docentes quanto técnicos administrativos, acolham esse estudante. E a gente também pode fazer um trabalho com a própria sala de aula, com os próprios estudantes, para que eles também acolham de uma forma equitativa todos os estudantes que estão naquele curso. Então, o estudante com deficiência pode procurar diretamente a sua coordenação, quanto a DEPAI. E na prática, assim, dentro da sala de aula, como que funciona esse apoio do DEPAI? Esse apoio ele pode ser visualizado, digamos assim, com a interpretação de Libras, né? Então a gente percebe que isso existe. Uma outra percepção que é a acessibilização dos locais. Vocês viram que na biblioteca há aquelas fitas azuis, o piso tátil, para as pessoas com baixa visão ou deficiência visual, pessoas cegas. E também os monitores. Muitos monitores acompanham o estudante dentro de sala de aula, né? Mas muitas vezes a gente não consegue expressar ou não consegue entender esse processo, porque são reuniões, às vezes, que a gente faz sem o estudante com deficiência, para que os professores entendam a sua condição e possam fazer uma mediação pedagógica mais certeira, digamos assim, né? Por exemplo, uma pessoa com baixa audição, né? Então você tem que falar olhando para a pessoa, você tem que falar, não pode olhar para o quadro e ficar de costas para a sala de aula. Então o docente ele precisa ter essa percepção e precisa saber que existe um estudante com baixa visão na sua sala e que ele precisa dessa acessibilização. Uma outra forma por exemplo, os slides. A gente usa muito o data show em sala de aula, né? E muitas vezes o contraste ou a letra pequena dificulta a percepção do estudante. Seja ele com baixa visão, seja ele uma pessoa míope, uma pessoa que precisa dessa condição do data show. Às vezes a gente olha e fala assim, não, tá ok no computador, né? Tá ok na minha tela. Mas em sala de aula, como isso se coloca? Então, essa formação para os docentes também é importante. Isso tudo para garantir a qualidade do ensino e a formação também de futuros profissionais no mercado. E essa adaptação também na sala de aula, ele vai levar para o dia a dia de trabalho. Uhum. Pode ajudar também muito nisso. Isso. A condição dele dentro da universidade passa também por uma condição da sociedade. Sim. Então, a inclusão e a acessibilização, ela não é específica da educação inclusiva. Não é específica só para os docentes. Ela tem que ser de toda a sociedade. Da sociedade. É uma educação da sociedade, inclusive. Isso. A sociedade como um todo, ela precisa incluir todas as pessoas. Seja uma pessoa míope que precisa de uma letra maior impressa numa prova, numa avaliação ou num quadro, né? Seja uma pessoa com baixa visão, visão monocular, né? E outras tantas deficiências que temos. Acessibilidade nos locais de trabalho também faz toda a diferença. Isso. Né? Móveis adaptados, às vezes a própria passagem, né? Uma passagem maior para um cadeirante. Então, por exemplo, o cadeirante precisa de uma porta de pelo menos 80 centímetros e uma circulação de 1,20 m, 1,5 m. Né? Então, essa condição é necessária em circulação de sala de aula. Então, não deixar as carteiras todas esparramadas, lixo, bolsas jogadas. Então, isso tudo faz com que as barreiras físicas, né,
sejam diminuídas para as pessoas com deficiência motora, física. É responsabilidade social também. É um dever de todos nós, né, Marili? Sim, todos nós somos responsáveis para termos uma sociedade melhor para nós mesmos, para o outro, para todos. E a educação inclusiva também vem desde as crianças, que precisam ter essa questão da naturalidade, dessa convivência também, para futuramente terem mais contato também. Isso. Um dos grandes problemas que a gente percebe quando está trabalhando com a educação inclusiva são as barreiras atitudinais. Desmerecer uma pessoa porque ela tem uma condição específica é muito problemático, é difícil e causa traumas, às vezes, que só anos de terapia podem minimizar, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas violências simbólicas, né? Silenciosas. Deixar uma bolsa no lugar que uma pessoa cadeirante tem que passar, verbalizar alguma ação ou relação, né? Do tipo, já vi professores colocando assim, olha, quem passa na minha disciplina ou no meu componente curricular são aqueles estudantes que anotam tudo no caderno. Às vezes a pessoa é auditiva, né? Às vezes a pessoa não tem coordenação nos braços para anotações, né? Ela só ouve isso. Então ela não tem a condição de fazer anotações. Então isso é um processo muito problemático para as pessoas com deficiência. Então a gente precisa tomar muito cuidado em sala de aula com certas expressões, com certas palavras e atitudes que devem ser superadas, né? Por exemplo, a gente tinha como hábito colocar ou falar não pessoa com deficiência, mas pessoa portadora de deficiência. Ela não porta nenhuma deficiência, porque você porta uma bolsa, um lápis, um caderno, né? Mas a sua deficiência é sua condição. Então, é uma pessoa com deficiência. Ela não é portadora de nada. E merece todo respeito. Com certeza. Então, para a gente encerrar, deixa o seu recado especial para quem está nos assistindo sobre a importância da educação inclusiva. Ok. Então, vamos lá. Gostaria que todos os estudantes e servidores da UFO pudessem ir até a DEPAI, pudessem ser acolhidos pela universidade para que a gente possa entender a melhor forma ou a melhor maneira de indicar as mediações pedagógicas dos docentes para que vocês, digamos assim, né, passem pela UFO da melhor maneira possível, com uma formação sólida e consigam ter um espaço de conhecimento, de desenvolvimento da ciência, de uma forma mais humanizada, né, e mais calorosa. É isso mesmo, disse tudo. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no nosso informativo. Obrigada. Boa noite.